Amigo do Café Belgrado, esse é mais um episódio que a gente comenta Last Dance. Não tô vendendo o DVD, tá, Lucas? Essa piada já ficou pra trás, porque a cada semana estou mudando o título do episódio, que é um péssimo recurso aí mercadológico, Lucas, porque aí as pessoas não fixam, né, o nome do que aconteceu e pros nossos negócios isso não vai bem. Por isso, e agora vai ser um grande elástico do bom negócio, eu venho aqui para pedir ajuda para os amigos do Café Belgrado. Vendo essa minha falta de tato para os negócios, pelo menos eles podem falar, bom, vou apoiar o Café Belgrado com essa falta de tato. Tudo bem, Lucas? Gostou dessa abordagem? Guilherme, eu adoro, mais do que sua abordagem, eu adoro sempre as maneiras que você tem de ganhar tempo, né? O ouvinte aí tá ansioso para ouvir o episódio do Last Dance, o episódio 5, né? Que foi recheado de coisa, e aí, ganhando tempo, você fala uma frase aí de sei lá quantos minutos foram, que ainda não disse absolutamente nada que veio, mas que já deixa todo mundo assim ouriçado para o que vem a seguir, né? E de qualquer forma, o que interessa aqui é passar o recado. E você passa o recado como ninguém, mesmo que às vezes demore. Eu gostei que a crítica que você fez à minha velocidade de raciocínio, ela trouxe consigo também também uma ótima oportunidade de perder, ou de ganhar tempo. Lucas, vem aqui para convidar o amigo ouvinte, antes desse lindo papo com o Larry Taylor, o alienígena, jogador olímpico da seleção brasileira, o Por que primeiro... você está falando isso, Guilherme? Você pediu para eu anunciar o Larry Taylor. Vai pedir daqui a pouco, já vou dar esse spoiler aqui para os ouvintes. Ele vai me pedir, ele vai dizer, Lucas, eu deixo com você as honras de anunciar Larry Taylor e você já está falando aqui. Lucas, mas eu não contava com o fato de que a gente ficou tão entretido na conversa que a gente esqueceu de dar 2 recados fundamentais. Isso fez com que a gente tivesse que vir aqui gravar isso antes de começar o podcast. 2 coisas. Primeiro, que você que gosta do Café Belgrado, quer ajudar a gente a tocar esse projeto e, como recompensa para isso, receber horas e horas, já chegamos a 121 horas de conteúdo exclusivo, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Tem disponível no PicPay, tem disponível no boleto e no cartão, cafébelgrado.com.br. Se for no PicPay, é só procurar o Café Belgrado. Qualquer coisa, manda uma mensagem para a gente nas redes sociais que a gente pode ajudar esse processo aí. Essa semana, por exemplo, gravamos episódios sobre as classes de draft. Já tem um episódio novo de 2004, foi ao ar nessa terça-feira, desculpa. Então fica o convite aí, tem muita coisa lá. Tem o Reinado, El Gringo e muita história. cafébelgrado.com.br. Dê essa moral aí, se você tiver a oportunidade e gostar de podcast, você não vai se arrepender, são muitas horas de conteúdo. R$9 você já tem acesso a todo o conteúdo de áudio, R$20 você vem para o nosso grupo no Telegram, que está incrível, vai ter Belgra Olimpíada agora, um campeonato de FIFA. Parece que eles estavam tentando fazer campeonato de LOL, Lucas. Eu não sei do que se trata, mas não tinha dado quórum ainda. Campeonato de xadrez. Guilherme, você sabe que você deu asa à cobra, né? Porque você deu, a gente, né? Deu aval e até narrou a final do Belgranuca e você nem percebeu, Guilherme, que ali você estava abrindo as portas do Café Belgrado para os e-gamers. Agora o Café Belgrado é uma franquia que abraça os e-gamers e vamos ser sinceros, Guilherme, a única competição que está tendo é de e-gamer, então a gente tem que abraçar mesmo. Ok, então você gosta de alguma das modalidades aí, manda uma mensagem pra gente que a gente vê se existe essa modalidade lá na Belgra Olimpíada. Essa é para quem faz parte do Giannis, que nesse momento está sendo chamado de Doncic, nosso grupo no Telegram. Lucas, faltou um outro recado também que você fica à vontade aí para dar. Guilherme, o que eu tenho que falar aqui é algo que deixa as organizações do Café Belgrado muito felizes. A Serpinha é a única patrocinadora que ficou com o Café Belgrado, mesmo nesse período de crise, e a Serpinha também está fazendo a sua parte, giving back to the community, né, Guilherme? Está trazendo o inglês necessário aí, mas a ação da Serpinha é necessária, está doando milhares de litros de álcool em gel, 70% para hospitais paraenses, né? A Serpa é do Pará, a cervejaria paraense, então... Muito obrigado à Serpa por estar fazendo isso pelos hospitais paraenses e também por ter ficado aqui no Café Belgrado, apoiando, sustentando também, fazendo parte, né, junto com essa grande comunidade de ouvintes que ajudam a manter o Café Belgrado, que são os principais patrocinadores. Juntos deles está ali a Serpinha dando a sua colaboração para manter esse projeto que a gente tanto tem chamego, né, Guilherme? A gente ama aqui o Café Belgrado, quer continuar por muito tempo. Obrigado à Serpa que ajuda que isso continue acontecendo junto com os nossos queridos ouvintes, né, Guilherme? É isso aí. Então agora chegou a hora de finalmente o Lucas apresentar Larry Taylor, o alienígena.
Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio da gente assistindo, admirando, analisando a série Last Dance, a série do Netflix. Toda segunda-feira, 2 novos episódios. Esta semana, mais 2, já fomos para 6 episódios. Passamos do meio já. Aqui estamos exatamente na metade. Aliás, ao final desse episódio estaremos na metade. Este é o 5º podcast sobre os episódios da série Last Dance. E hoje, eu, Guilherme Tadeu, estou com o Lucas Nepomuceno, como de costume. E, Lucas, vou deixar você apresentar esse convidado. Já está escrito no título, é sempre um spoiler, mas faça as honras da casa, por favor. Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Já percebi que você está nervoso, Guilherme, que você passou aí uns 40 segundos para falar que a gente está na metade da série Last Dance. Você podia ter resumido isso aí, uma sentença simples, mas eu entendo, Guilherme, porque a gente está aqui com um cara que é de outro planeta. A gente está aqui com o mais perto que a gente tem aqui, Guilherme, do ET de Varginha, do ET Bilu, que eu soube recentemente da existência dele, mas esse é o nosso alienígena, Larry Taylor. Seja bem-vindo. Larry, conta pra gente onde é que você nasceu, cara. Primeiro, bem-vindo. Nossa, muito obrigado pelo convite, sempre prazer conversar com vocês. E eu nasci em Chicago, né? Chicago, 1980. E bem na época, né, do Chicago Bulls começar, fica bom, né? Então, sei muito bem como era Chicago naquela época e torcida, todo mundo amando Michael Jordan e basquete. Era uma fase muito legal. Olha aí, Lucas. O homem nasceu em Chicago nos anos 80. Isso é tipo um sonho de criança, né? Se você todo fã de basquete, onde que você gostaria de ter passado aí a infância? Bom, Chicago, anos 80, acho que estaria bom pra mim. E era um sonho mesmo, nos anos 70, velho, não ia pegar nada. Nos anos 2000, então. Quem nasceu em Chicago nos anos 2000 só vê derrota. Larry, era um sonho mesmo? Como é que era ser uma criança em Chicago, nos anos 80, apaixonada por basquete? Para mim era uma coisa muito bom, porque eu, com 5, 6 anos, eu já estava começando a ver as coisas do basquete e eu estava gostando de ver na televisão. Aí eu vi meu primeiro ídolo do basquete foi Michael Jordan, o primeiro jogador que eu fui assistir na televisão e eu falei, nossa, eu quero jogar igual esse cara. E eu acho que, para mim, para alguém que seja jogador do basquete, quem é melhor para ter como ídolo do que Michael Jordan, sabe? Então, para mim, foi perfeito. Larry, você pegou lá os anos 80, assim, o Michael Jordan ainda não era campeão, mas já era o principal nome da NBA, sendo o scoring champion, né, todo ano. E você começou também a pegar aquele... Para falar um pouco aí do que já passou nos episódios até agora, a gente sempre com a visão aqui do Brasil do Michael Jordan, mas você tinha uma visão diferente, né? Você estava lá assistindo, torcendo por aquele Chicago Bulls. Como é que foi aquela passada do Chicago Bulls pelo Detroit Pistons? Tinha realmente aquele ódio de quem morava em Chicago por aquele time do Detroit Pistons, e aí depois aquela lavada de alma quando finalmente conseguem eliminar os seus algozes? Exatamente, eu acho que todo nós que morava em Chicago, a gente odiava Detroit, porque o Michael Jordan e os Bulls não conseguiu passar para eles, né? Toda vez a gente achava que eles iriam chegar a ser campeão, mesmo que eu era criança, e eu odiava Detroit. Eu amava Isaiah Thomas, mas o time de Detroit eu não gostava de jeito nenhum, que eu acho, nossa, eles são muito bons, são melhor do que a gente. E mesmo que eu sendo criança, eu lembro exatamente como era minha cabeça. Nossa, Detroit, de novo. E quando eles conseguiram passar por eles, nossa, foi... esse momento parece que foi um título para a gente, sabe? Eles passam por Detroit, a gente sabia que eles não iriam perder depois do que isso, sabe? Isso que estava atrapalhando eles, e aí depois eles começam, né? Os campeões, o three-peat, aí, finalmente por causa
do que aconteceu com Detroit e conseguiu os títulos depois. Ô Larry, nessa época aí, era fácil conseguir ingresso pro jogo? Já era caro igual era hoje? Você conseguia ir no ginásio? Como é que era isso? Não, eu não fui assistir nenhum jogo do Michael Jordan. Eu assisti todo na televisão, que lá, como eu morava em Chicago, todo passava no canal aberto lá do Chicago mesmo. Então eu assisti todas as noites, quando passava o jogo. Minha mãe achou que eu era louco, que eu nunca perdi nenhum jogo, assisti todos. E na época minha família não tive muito dinheiro para fazer as coisas, ir no jogo. E também começa a esgotar os ingressos quando o time ficou bom, né? O primeiro jogo do Chicago Bulls eu fui foi em ano 94, e quando o Michael Jordan não estava mais, mas vale a pena porque eu queria ver os Scottie Pippen também. E nem foi no ginásio do Chicago, fui no estádio do Indiana Pacers, que é também perto do Chicago. A gente foi lá para Indiana para assistir ele jogar contra o Chicago, que era mais fácil. Eu ia dizer assim, que o início hoje do episódio já começa com uma paulada na nossa cabeça, né? Que é a homenagem ao Kobe Bryant. Deu para ver que eles ouviram, né, o Kobe antes de fechar o documentário e, sabendo da tragédia, evidentemente prepararam essa homenagem. O episódio começa contando um pouco da relação dos dois, como que o Kobe dedicava-se tanto a parecer o Michael Jordan, né? Ele até fala que as coisas que eu tenho, assim, que eu peguei deles, tem sempre essa graça do Kobe Bryant, e já começa com essa bem pesada, assim, né? Mas ao mesmo tempo uma bela homenagem, é um dos grandes, e acho que nunca ficou, assim, dúvida de que de todos os jogadores que apareceram depois do Jordan, o Kobe foi aquele que eu acho que mais pegou mesmo, assim, o que era o Michael Jordan mesmo, né? Até os fundamentos, mas mais do que isso, né? A mentalidade. A gente compara o Jordan com tudo que tem de bom da NBA depois, e muitas vezes o que é comparado com ele fica ruim para quem é a comparação, né? Porque é o Michael Jordan. Então não é isso que eu tô falando, não é que ele seguiu os passos para ser o Michael Jordan, não é isso, mas tinha isso, né, Lucas? Essa mentalidade do Kobe. Talvez não, acho que inegavelmente o maior discípulo do Jordan, né? É isso, Guilherme, e não é por acaso, né? Porque como você viu no episódio, o Kobe, é até um dos Nepopoints aqui, eu já vou antecipar, né? O Kobe fala no documentário que o Jordan deu abertura para ele, queria perguntar sobre o turnaround, né? Uma maneira mais eficaz de fazer o seu turnaround, etc. E ele disse que o Jordan dá uma resposta bem completa, bem específica, bem complexa, e aí, além disso, ele fala, você pode me ligar quando quiser, né? E aí, no belo discurso do Jordan no memorial do Kobe no Staples Center, esse ano, o Jordan fala como o Kobe ligava direto para ele, né? Para falar de basquete, para conversar, para perguntar como é que fazia isso, como é que era aquilo e tal. E ele fala brincando lá no memorial que meio que se arrependeu de ter dado essa abertura pro Kobe, né? De, você pode me ligar quando quiser, mas aí quando ele vier era tipo 3 da manhã, dia de jogo, e o Kobe estava lá ligando e conversando de basquete com ele. Então não é por acaso, né? O Kobe, ele sabia exatamente o que ele queria fazer, e eu acho que o Larry tem muito a falar disso, porque era a frase que se ouvia. Aqui no Brasil a gente ouvia muito essa frase, né? Ainda se fala hoje. Imagina lá no auge, né? Be like Mike. Todo mundo queria ser como o Michael Jordan, né? Então o Kobe, ele era aquele cara que enquadra na NBA, no maior palco, queria ser o Michael Jordan. Então ele tinha o mesmo estilo com os seus companheiros, né, de falar palavras duras mesmo para os seus companheiros, de ser agressivo em quadra, de ter trash talk, mas também queria aquela bola final, né, o arremesso final. E lógico, os movimentos eram muito parecidos, né? Quando você vê vídeos em comparação de movimentos do Jordan, movimentos do Kobe, tem editores de vídeos que fazem cada coisa belíssima, né? Então, realmente é um jogador mais parecido com o Michael Jordan que a gente viu na NBA, pelo menos na minha opinião, não só da maneira de se portar fora de quadra, mas também de dentro de quadra, né? Os seus movimentos, né? Lembravam, tinha aquele quê do jeito do Michael Jordan jogar. E Larry, como era esse mantra que existia, Be Like Mike? Era o que estava na cabeça de todo mundo mesmo? Eu acho que, com certeza, todos os jogadores queriam ser Michael Jordan, porque ele era o melhor, né? Eu acho que em todos os esportes você vai ter quem é o melhor, quem é o cara que todo mundo espera. E Michael Jordan era esse cara para todo mundo do basquete, tipo, a maioria dos jogadores do basquete.
E que é legal com Kobe, que todo mundo pode falar que eu quero ser Michael Jordan, quero ser igual a ele. Mas quase ninguém vai conseguir chegar e jogar igual a ele, e fazer as coisas do mesmo nível que ele faz. E Kobe Bryant foi um cara que conseguiu isso realmente, sabe? Ele usou Jordan como um exemplo, mas ele conseguiu chegar no mesmo nível, ou próximo do mesmo nível do que Michael Jordan, fazendo tudo o que ele faz. E você, como você falou, é muito parecido o jogo dos dois. E eu acho que foi uma coisa maravilhosa que Kobe espelhou em Michael Jordan. Falou que quer ser igual a esse cara. E eu acho que ele falou no documentário também, falou, tudo que Kobe pegou foi do Michael Jordan. Então, se você acha ele é melhor, é porque Michael Jordan é melhor que ele, porque ele pegou tudo que ele sabe com Michael Jordan. Então, eu acho que todos os jogadores queriam ser assim, e Kobe é o cara que conseguiu ser igual ao Michael Jordan. Ô Larry, você jogou contra o Kobe, depois nas Olimpíadas, você ficou na Vila Olímpica. Você tem assim alguma história do Kobe, ou alguma lembrança que você tem de vê-lo em quadra? De ver em quadra, há uma lembrança que eu tenho com Kobe. Eu até assisti. Kobe roubou uma bola de mim no jogo e eu não sabia de onde ele ia aparecer até hoje. Aí, depois que aconteceu aquela coisa que ele morreu, né? Que é triste, né? Mas eu estava muito triste, né? Falei, nossa, cara, eu joguei contra esse cara. Aí eu fui assistir o jogo. Eu assisti o jogo do amistoso que a gente fez contra eles em 2012, que está no YouTube. Aí eu fui ver, que eu até hoje não sabia o que aconteceu. Aí eu fui ver, o tênis do Kobe saiu do pé. Aí ele ficou lá atrás arrumando o tênis. Aí eu não sabia, eu estava com a bola, levando a bola, e eu não vi de onde ele apareceu do nada atrás de mim e roubou a bola. E aí eu vi realmente porque o tênis dele saiu. Aí ele teve que arrumar tênis, aí depois ele voltou no julgado, né? Aí eu falei, nossa, foi assim, porque eu estava achando que eu era louco. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Como fez isso? Fez mágica? O que aconteceu? E depois eu descobri. Uma jogada que pode ter... Essa jogada pode ter inspirado o Marcelinho Huertas, Guilherme, que depois ele foi pra NBA e ficou escondido pra roubar a bola do pessoal. Era tipo bem esse tipo de jogada, né? Mas o Huertas fica mais esperto, ele não fica arrumando nada, ele só fica escondendo, aí do nada ele entra em quadra e rouba a bola. Mas foi exatamente assim. Fica o convite aí, né? Tá no YouTube Brasil e Estados Unidos, 2012, amistoso preparatório para as Olimpíadas. O Larry jogou, voltou a casa, né? Voltou para os Estados Unidos jogando com a camisa da seleção brasileira, com Barack Obama na primeira fileira assistindo. Então foi uma grande história do jogo. Eu lembro que os narradores falaram bastante do Larry naquele jogo. E uma coisa interessante também sobre esses garotos de Chicago que olhavam e queriam ser como o Mike. É um outro grande amigo seu, esse amigão seu mesmo, né, Larry? Que é o Dwayne Wade, da sua idade mais ou menos, também de Chicago, na posição 2 também. Você já falou com ele sobre o Jordan? Como é que era o Jordan pro Dwayne Wade? Eu acho que todo a gente do Chicago, tipo, a gente nem precisava falar, todo mundo queria ser igual ao Jordan. Eu sei, Dwayne não era diferente, ele também queria ser igual ao Jordan. E na época a gente jogava muito junto, a gente jogava na rua acho que é sábado de manhã e domingo de manhã, e a gente iria para qualquer racha, eu e ele, mais 2 irmãos dele e o tio deles, e a gente iria para qualquer lugar em Chicago, a gente jogava, a gente entrava em quadra, a gente não sai, a gente não perde. Aí era uma época muito bom, mas era uma coisa... Tipo, do Dwayne, a gente nem pensava na época que também ele iria virar quem ele virou. A gente sabia que ele era muito bom, que ele tem acho que 2 anos mais novo do que eu, 1 ano e meio por aí. Mas eu sabia, nossa, esse cara vai ser bom mesmo. E ele virou um super estrela, foi 3 vezes campeão da NBA, não sei quantas vezes que jogo das estrelas, mais do que 10 vezes. E era uma cara também que inspirou muito no Michael Jordan na época. E era uma coisa muito engraçada, até hoje a gente fala
tipo, quando iria assistir aquele jogo que vocês falou agora, amistoso contra os Estados Unidos, e aí ele mandou um tweet falando, vai ser muito estranho assistir o meu amigo Larry Taylor jogando pelo Brasil contra os Estados Unidos. E era muito engraçado. E aí a primeira coisa, quando eu entrei em quadra, eu não tive conhecido o LeBron James pessoalmente ainda. E aí, antes dos jogos, a gente sempre troca alguma coisa, né? De bandeirinhas ou bonés, alguma coisa dá para outro país. E foi eu e LeBron que trocou. E a primeira coisa que o LeBron falou Dwayne mandou um grande abraço para você. Eu falei, nossa, que legal, mano. Você meteu um mano lá pro LeBron James? Ô, Lucas, acho que a gente nunca teve tão perto do LeBron, hein, Lucas? Estamos a 2 passos de LeBron agora, Guilherme. Depois eu conheci LeBron, mas não dá para falar dessas coisas agora. Nas festas, depois que eles foram campeões, eu estava lá com eles na balada, coisas assim. Isso é para outro podcast, não dá para falar agora, não. Tem que ser um podcast para depois das 24 horas. Isso aí, não dá para deixar aberto, não. Guilherme, algo engraçado desse episódio 5, não é bem engraçada a palavra, mas algo relevante é que é um prato cheio, né? Mas não é, sei lá, um prato cheio de feijoada, um prato cheio de macarronada. É um prato cheio de um ótimo restaurante de shopping com comida no peso, porque você tem muitas opções diversas, né? Tem sushi, tem empadão de frango, churrasco, salmão, até a feijoada. Mas o grande milagre desse episódio 5, e que nem sempre acontece no restaurante, é que o prato montado fez sentido, né? As escolhas se complementaram bem, o resultado é muito bom, é delicioso. Aqui no episódio 5 a gente vê o Jordan como um businessman, né? Vê o Jordan como parte do Dream Team e vemos também grandes polêmicas da sua carreira. São temas bem diversos, mas em que em algum momento do episódio esses assuntos vão se interligar, né? Então acaba fazendo sentido que eles estejam juntos. Eles deixam, por exemplo, para esse episódio 5 contar como o Jordan assina com a Nike lá em 84, né? Mas por que não contou em 84 isso aí? Porque faz sentido aqui no 92 eles mostrarem a relação Nike-Jordan e mostrar por que o Jordan entra com a bandeira americana cobrindo o logo da Reebok, né? Então fez sentido que fosse contado só agora. Daí eles deixam as polêmicas da carreira do Jordan, fala, por exemplo, que os republicanos também compram tênis, né? É algo que muitos vão chamar de uma mancha na carreira do Jordan, outros vão dizer, como o Jordan fala, não, mas ele tá ali, ele nunca pediu para ser o role model de ninguém, né? Nunca pediu para ser o modelo de vida de ninguém. Ele é o Michael Jordan e ele fala, se eu sou um exemplo para você, ótimo, vou continuar fazendo isso aqui que eu faço. Se eu não sou um exemplo para você por causa dessas minhas escolhas ou ausência de escolhas, talvez não seja eu quem você deva seguir. Ele deixa a pessoa em aberto, o que é uma pena, né, Guilherme? Porque ninguém vai querer deixar de seguir o Jordan. Então, no momento ali que deixaria Caio Ribeiro muito feliz, né, Lucas? Exato. Então tem durante o episódio ele vai interligando essas escolhas do Jordan com as coisas que vão acontecendo, com as coisas da carreira, e aí mesmo tendo coisas de 84, 92 misturadas, tem também a situação do Isaiah Thomas, que eu quero já ouvir do Larry Taylor, a versão dele aí, porque o Isaiah Thomas não foi pro Dream Team. De qualquer forma, é um episódio muito cheio e assim, não dá para você perder nada desse episódio. Ao mesmo tempo, eles conseguem mais ou menos encaixar tudo, apenas não vão muito profundo, né? Não vão além nesses temas que dava para fazer, né? Um episódio só sobre cada um desses temas, por exemplo. Larry, o Michael Jordan, como é dito nesse episódio, muitas vezes ele opta por não entrar em polêmica, né? E talvez isso seja um dos grandes motivos pelo qual ele é tão bem quisto por todos, né? Quem não tem nada de mal para falar do Jordan, tá tudo bem, né? Então, se ele não se posiciona muitas vezes, ele evita conflitos. Você lembra disso enquanto você crescia lá em Chicago, disso ser um debate, a ausência? Porque hoje em dia é muito mais difícil para uma pessoa não se posicionar, né? Tem Twitter, tem Instagram, as pessoas cobram posição ativa de alguém, né? E nesse caso que eles colocam lá entre o Harvey Gantt e aquele cara lá da Ku Klux Klan, que eu não sei nem, quero nem saber o nome daquele infeliz, você acompanhava aquilo, tipo, as pessoas cobravam o Michael Jordan que ele se posicionasse de alguma maneira, ou não era tão algo parte do dia a dia, né? Na época não era tão parte do dia a dia, né? Eu acho que
na época e eu nem sabia dessas coisas. Talvez eles falaram disso em outras plataformas, coisas assim, mas tipo, eu era criança e nem sabia dessas coisas e eu também nem estava procurando nenhuma coisa para ver sobre política. E como você falou, tipo, hoje em dia todo mundo sabe de tudo por causa das redes sociais, essas coisas. Se tive essas coisas naquela época, seria diferente. Mas naquela época, os atletas não eram tão, tipo, políticos falando as coisas. Tive algumas que falavam mais, tipo, Muhammad Ali, pessoas assim, que sempre posicionam. Mas a maioria dos jogadores do NBA não tive tanta gente que posicionava assim. Os caras que posicionavam, todo mundo olha para eles diferente. Eu lembro que tive aquele jogador do Craig Hodges que falou que ele fez alguma coisa, falou alguma coisa para o presidente, muita gente não gostou e depois ele nem conseguiu arrumar time depois que foi campeão com os Bulls. Era o melhor arremessador que eu vi na minha vida quando eu era criança, sabe? Eu fui no camp do Craig Hodges, ele não errava bola de 3 nunca na vida. Eu falei, nossa, é impossível. Mas está vendo como é, tipo, ele... E eu li umas coisas, eu acho que ontem, falando sobre isso, e ele tentou falar para o Michael Jordan e Magic Johnson que eles precisam fazer alguma coisa para falar, e os caras falaram, não, é muito coisa, a gente não precisa fazer isso, porque também eles não queriam entrar em conflito com ninguém, né? Então eles deixam ele fazer as coisas sozinho e viram ruim para ele depois, mas hoje em dia é diferente, né? Os atletas são mais aparecendo em todos os lugares e o povo está cobrando eles para posicionar de uma forma do que eles acreditar, as coisas assim. Então é épocas completamente diferentes. Talvez se Michael Jordan estivesse jogando agora, ele iria ter que falar alguma coisa, porque as pessoas ele fica cobrando. Ô, Larry, sobre esse aspecto que na verdade é também político, mas no aspecto que mostraram ali, é muito cultural. Como que a Nike construiu essa imagem do Air Jordan, muito ligada inclusive ao hip hop e a cultura americana, usando, por exemplo, o Spike Lee para fazer videoclipes. E aí o Spike Lee também bota o Air Jordan nos filmes dele, né? Mostram 2 filmes ali do Spike Lee com o Air Jordan, como assim, o protagonista da cena era o Air Jordan, né? Fala assim, então ficou uma coisa muito marcante nesse episódio, né? A relevância que essa marca teve ali. Nesse aspecto, como que você acha que ali na época que você era criança, o hip hop surge assim como uma cultura tão ligada ao basquete? Hoje pra gente é muito claro isso, né? É muito ligado, o hip hop tá muito próximo ao basquete. Nós estamos falando aqui com um cantor, Lucas. O Larry é um compositor aí do hip hop também, trabalha em várias vertentes da música. Então, como é que foi isso? Não, Guilherme, é um artista completo. Ele compõe, canta, produz. E de vez em quando faz triple-double aí no NBB. Um dos maiores recordistas de triple-double na história do NBB. Jogador olímpico, né? Mas o principal mesmo é cantor, né, Léo? Mas assim, como é que era isso, Léo? Como é que era essa cultura ligada ao basquete na sua juventude ali, quando você já começou a entender um pouco mais de hip hop, de aspectos culturais? Assim? Eu acho que tipo assim, o basquete já era uma coisa que todo mundo jogava dentro na comunidade urbana, né? E jogava basquete, era uma coisa que todo mundo gostaria de fazer. E como o NBA estava crescendo, ficando no auge nos anos 80 mesmo, que entrou Magic Johnson e Larry Bird, aí todo mundo que era mais novo dava para eles espelhar esses caras. Aí você veja os caras, Magic Johnson, Larry Bird. Não sei se vocês já viram um comercial, tipo, ele estava fazendo um rap. Magic Johnson, Larry Bird, Isaiah Thomas, Bernard King e do Converse, e eles fazendo um rap. Então, não sei se vocês não assistiram, entra no YouTube depois para procurar esse vídeo aí, que é muito legal. Até Larry Bird fez o rap. E aí já começou por aí, com Converse. E todo mundo usava Converse e Adidas. Esse rap tinha poucas palavras por minuto, né? Daquele ali até o E aí tive o Converse e Adidas. Que era mais... Adidas era o tênis que mais
pessoas do rap usavam, tipo Run DMC, fez música sobre Adidas, essas coisas, e Nike não tive nenhuma coisa assim que as pessoas do rap, do hip hop poderiam identificar. E eu acho que eles escolheram a pessoa certa do Michael Jordan, que é o cara que ele ser mais famoso do basquete, e começou a fazer esses tênis diferentes. E do hip hop é assim, você quer pegar tênis diferente. Isso é o hip hop, é parecer diferente do que todas as coisas. E como o Michael Jordan foi o primeiro de ter esses tênis diferentes, essa Air Jordan, todo mundo falava, se você não pegar o Air Jordan, você não tem estilo, né? Virou meio assim. E aí, até hoje, você lança tênis do Michael Jordan, todo mundo vai no primeiro dia e comprar. E nos anos 80 era a mesma coisa, tipo, era um tênis caro, tive que comprar. Minha mãe nunca tive condições para comprar para mim quando eu era mais novo, e eu lembro que eu queria muito, e eu sempre, até hoje é engraçado, porque minha mãe me levava para comprar tênis barato do G.I. Joe, e eu falava, nossa, que saco, você que ia na escola com G.I. Joe, e eu quero tênis do Jordan, o soldado do G.I. Joe no meu tênis. Mas eu lembro que era uma coisa fenômeno, tipo, o tênis do Michael Jordan, você tem que ter o tênis do Michael Jordan se você quer falar que você tem estilo, coisas assim. E eu tive meu primeiro tênis do Michael Jordan, eu acho que em 94, eu estava com uns 13, 14 anos. E aí finalmente consegui um tênis do Michael Jordan que meu pai comprou. Eu fiquei muito feliz. Mas essa do hip hop, todo mundo... talvez você já escutou, todo mundo que joga basquete quer ser cantor do hip hop. E todo cantor do hip hop quer ser jogador da NBA. É uma coisa que tem muita ligação junto. E eu acho que sempre vai ser assim. Hoje você tem quantos tênis do Jordan, Léo? Hoje? Sei lá, tem uma coleção aqui em casa do Jordan. No mínimo eu acho que tem uns 20, 25, no mínimo, só do Jordan. Sério? No Brasil ou em Chicago, Léo? Não, aqui na minha casa, aqui em Brasil. Caramba, coisa, hein? Proteja a sua casa. Depois dessa informação agora, a sua casa vai ser muito vigiada. A Nike, no futuro, ela vai se tornar não só a mais querida entre os jogadores de basquete, mas como a mais rica das marcas também, né? E eles vão lançar ainda a Jordan Brand separada, que vai também se tornar uma das mais poderosas. Isso lá em 84, como o Larry falou agora, ninguém usava Nike, né? Então, cresceram juntos a marca LeBron James e a marca... Michael Jordan e a marca Nike. E ao longo do tempo foram só se fortalecendo, uma alimentando a outra, né? E chega lá nas Olimpíadas e o Jordan se sente quase violado de ter que usar Reebok, né? Então ele bola uma maneira criativa de que não causasse pânico, né? Porque ele tá com a bandeira dos Estados Unidos ali, super patriota, né? Quem é que vai dizer, não, tá errado, usou uma bandeira americana? Não podia ninguém reclamar, né? Então, mas essa lealdade, né? O Jordan não se via atrelado a outra marca, não queria se ver atrelado a outra marca, como mudou, né? Ele nem queria conhecer a Nike, segundo o documentário, foram os pais que insistiram bastante para que ele pelo menos desse a chance, e eles falam, né? Ele ganhava 2,5 vezes mais do que qualquer outra pessoa, do que os outros jogadores já de anos e anos lá com prática da NBA, chegando em finais, ganhando MVP, etc. E eu falei LeBron James porque LeBron também vai assinar com a Nike por um valor, quando é novato, por um valor muito acima do que os demais jogadores, mesmo da Nike, ganhavam naquele período, né? Então, quando a Nike vê uma oportunidade dessa, eles pagam o que é necessário. Guilherme, deu tão certo a relação Nike e Jordan que em 2016 a Forbes estimou que o Michael Jordan, mesmo 18 anos depois da sua última temporada pelo Chicago Bulls, ia receber $30 milhões a mais que qualquer outro atleta, ativo ou aposentado, só de royalties, digamos assim, só com relação ao que vem da Nike, né? Assim, principalmente da Nike, mas todos os endorsements dele, porque a Jordan Brand virou algo assim gigantesco, né? Virou algo assim, ganhou vida praticamente, né? Então, o documentário gasta um tempo significativo de maneira
necessária, né? Porque é algo que muda para sempre o basquete, né, Léo? Exatamente. Essa coisa é uma coisa muito louca que Michael Jordan aposentou faz quantos anos? Faz quase 20 anos. Depois de Bulls, 22 já, né? Mas aí depois ele voltou no Wizards, vai fazer 16. Depois que ele voltou no Wizards. Mas ele vende mais tênis do que qualquer outro jogador do basquete ainda, sabe? Pessoas que nunca vi ele jogar ainda compram o tênis dele. Como uma coisa pode ser tão certo assim, que deu tão certo, que só o nome do Jordan, nem as crianças que sabem quem ele é, sabem que eles querem Jordan, sabe? É uma coisa muito louca. Pra você ter uma ideia, a Jordan Brand patrocina, faz as camisas do Paris Saint-Germain, que é um time de futebol. Você imagina isso? Olha que loucura, né? Assim, o esporte mais popular do mundo, futebol, que é mundial, tem uma marca que é o Michael Jordan. Se você pegar aí a camisa do Paris Saint-Germain, tem aquela enterrada do Jordan famosa, que é a marca. E não é uma homenagem, né? É a marca mesmo que patrocina o time do Paris Saint-Germain. Qualquer camisa é uma imposição, assim, né? Mostra muita força da Nike, claro, mas sobretudo um negócio sem precedente na história do esporte. Michael Jordan é coisa seríssima. Agora, na sequência, assim, depois de entrar nesse aspecto, de contar essas histórias, né, da Nike, tem um momento bem interessante, assim, que é quando eles chegam na final de 1992, e até tem um debate que aparece ali, que talvez o melhor Bulls tenha sido aquele, acho que é o Wilbon, né, que defende essa tese, porque ele até explica um pouco melhor. Muita gente defende, Guilherme. Não, eu digo, ele defende essa tese, eu vi recentemente um podcast dele, depois do episódio, em que ele disse que por conta que ele achava que o Horace Grant era mais completo, ajudava mais. Mas o que eu achei que chamou mais atenção ali foi como que o Jordan basicamente desprezou a ideia de que o Drexler poderia ser um rival dele, né? Ele fica até ofendido. Nossa, ele assim. ficou muito chateado. Larry, o Drexler era mesmo assim o melhor jogador da época na posição do Jordan, que não chamava Michael Jordan? Tipo assim, uma coisa que é muito ligada, que ele fala do Drexler, primeira coisa que em 84, o Portland não draftou o Michael Jordan porque já tive Drexler e achava que não precisa de outro jogador da mesma posição, sabe? Então já tive isso. E depois que... E você tinha que agradecer o Portland todos os dias, Larry. Você foi privilegiado por causa do Portland. Eu estou feliz que o Drexler estava lá em Portland já. Mas imagina se tive Drexler e Jordan junto, nossa, iria destruir a liga, mas ainda bem que eles não fez essa escolha e deixou o Jordan para Chicago, né? Mas na época eram os dois laterais melhores do NBA e tive muita gente que estava falando, Drexler é mesmo nível do que Michael Jordan, ou Drexler é melhor do que Michael Jordan. E Michael Jordan não viu sentido nenhum em pessoas falando isso, e ele foi nessas finais de 92 e ele mostrou para todo mundo que não tem comparação mesmo. Se você vai comparar, você é louco, ok? Ele acabou de mostrar que Drexler não é no mesmo nível do que ele. Nesse momento aí, Guilherme, dos anos 90, né? Porque o documentário trabalha com várias timelines ao mesmo tempo, né? Nesse episódio, especificamente, teve mais do que o costume, porque ainda teve lá a timeline de 84, de quando ele assina, etc. E até por isso a parte da NBA de 92 ficou muito espremidinha, né? Assim, ele ganhou o título, mas a galera nem deu tanta moral assim para esse título, né? Até senti falta disso no episódio, porque... Essa série de playoff, essa sequência de playoff de 92, o Larry vai lembrar, tem uma série incrível contra o Knicks, né? Que eles não passam. Eles estão falando nesse episódio do Michael Jordan de volta a New York, né? Pela última vez, para jogar no Madison Square Garden, com o tênis antigo, com o Air Jordan 1. E não falam que em 92 teve uma série de 7 jogos entre o Bulls e o Knicks, né? O primeiro jogo 7 que o Michael Jordan vence na carreira, eles simplesmente ignoram essa parte para falar rapidamente, até na final também foi uma coisa meio rápida. Tem o jogo das 6 bolas de 3 pontos do Michael Jordan, que ele faz o shrug, né? O seu grande movimento assim, que é imitado por todo mundo até hoje. Luka Doncic já meteu, Guilherme, o shrug do Michael Jordan, né? Abusado esse menino esloveno. Então meio que passa um pouco rápido, né? O Drexler tem jogos decentes naquela final, né? Tem 2 jogos que ele faz mais de 30 pontos, etc. O
o Chicago Bulls não passeia, né? Foi um 4-2, mas assim, o Jordan, lógico, ele tá num momento ali, e essa a grande parte que já é um gancho para o que eu vou perguntar a seguir pro Larry, onde ele se torna indiscutivelmente, não tem mais discussão, não tem mais essa história de NBA do Magic e do Bird, né? Não tem mais isso. Agora é claramente Michael Jordan o predominante. A mídia está até procurando alguém para fazer o contraponto, né? E coitado do Drexler que se mete nesse meio aí e acaba devastado pelo Michael Jordan nas finais. Pelo menos é assim que fica para a história, né? Que foi uma grande surra. Mas depois disso, por ter esse poder todo, chega lá a época do Dream Team e a polêmica não convocação de Isaiah Thomas, digamos assim. Eu ia dizer o corte de Isaiah Thomas, mas ele não chegou a ser convocado, né? Então, a não convocação do Isaiah Thomas. Você já disse que era fã do Isaiah Thomas, Larry, que mesmo ele sendo do Detroit, você curtiu o Isaiah Thomas, isolava, né, o ódio que você tinha do Detroit Pistons pela admiração que você tinha pelo Isaiah Thomas. Como foi para você acompanhar isso? Foi algo que você acompanhou de perto, essa polêmica na época, ou você só queria mesmo era ver o basquete do Dream Team e nem ligou muito para isso? Na época eu nem ligava muito, eu estava feliz que ele estava fazendo... 12 anos, né? Eu estava com 12 anos, 92, ele estava com 11 anos, ele fazia 12 anos em outubro. Aí, na época, eu nem pensava por que o cara não estava no time. A única coisa que eu pensava do time eu não entendi por que Christian Laettner estava no time. Eu falei, nossa, o que esse cara está fazendo aí? Ele é da universidade e está no time. Aí, eu não entendi isso nunca, mas hoje em dia eu entendi que eles queriam colocar um jogador mais novo, né? Mas o resto eu não entendi. Eu gostava muito do Isaiah Thomas porque eu queria ser Michael Jordan, mas eu era pequeno, né? Eu sabia que não iria ter a altura do Michael Jordan. Aí eu comecei a me identificar com os outros jogadores mais baixos, que na época para mim era Isaiah Thomas, Kevin Johnson, Tim Hardaway e John Stockton também. Gostava do John Stockton. Então, quando eu vi que eles montam esse super time do Dream Team, era uma coisa que a gente nunca viu na vida, que até essa época era só os jogadores de universidades que jogavam nas Olimpíadas. Nunca tive jogadores da NBA. E eu estava feliz de assistir os jogos. Eu lembro que os jogos passavam, sei lá que horas. O horário de diferença era muito grande. Eu acho que eu tive que assistir os jogos de madrugada, sei lá. Mas era muito bom ver os jogos, ver todos os melhores jogadores da NBA, um time só, e destruindo todos os países. Era uma coisa muito legal para ver. E eu gostei muito de ver, mas na época eu nem pensei por que a Isaiah Thomas não estava no time. Mas hoje eu estou sabendo o porquê e o que aconteceu, mas na época eu não sabia. E você acreditou aí na versão do Jordan que ele nem tem nada a ver com isso? Eu acho que foi... Ele sabe porque talvez ele falou que ele não queria jogar, mas eu acho que não foi só ele, porque ele estava brigando com o Magic Johnson até uns anos passados, que ele e Magic Johnson fez os pais também. Larry Bird também não gostava dele, então uma coisa que Michael Jordan falou que eu acreditei ele falou se Isaiah Thomas estivesse no time, a clima do time iria ser diferente, talvez iria atrapalhar ele, sabe? Então eu acho que foi a decisão certa. Você vai ter alguma coisa ruim ou negativa no time, e se é só um jogador, por que vai trazer esse jogador para atrapalhar o clima? Eu acho que foi certo. Você imagina quem estava montando o time ficou sabendo que havia possibilidade de, ao levar o Isaiah Thomas, talvez o Michael Jordan não fosse. Imagina. Acho que esse é o maior drama. Ele admite perguntar, né? Quem é que estava no time? Quem é que tá no time? Ele disse que não falou o nome de ninguém, mas ele pergunta incisivamente quem é que tá no time, né? E também outra coisa mais engraçada é que o técnico do Detroit Pistons era o técnico do Dream Team, que era Chuck Daly. Nem o Chuck Daly falava para ele, ninguém vai atrapalhar que eles têm por causa de um jogador, sabe? Eu acho que as melhores imagens, assim, as mais divertidas são essa sequência do Dream Team, né? Teve bons momentos esse episódio, mas pra mim o ponto alto foi, de novo... A roupa do Michael Jordan. Não, de novo voltar àquela história que todo mundo que é do basquete já conhece, mas
algumas pessoas que estão agora se familiarizando com a história do basquete, talvez não tenham ideia do que foi esse time, né? A preparação, os treinamentos, né? A história dos treinamentos é incrível. E pra mim tem uma piada que é maravilhosa, que é a hora que vai tirar a foto o Michael Jordan, o Magic Johnson e o Larry Bird, e o Magic Johnson fala, não vou encostar nele não, senão o juiz vai dar falta. Essa pra mim é incrível. Ô, Larry, você tem histórias também de treinamentos que são pesadíssimos, assim, por exemplo, você falou que vai direto pra Chicago e até hoje eu imagino que deve ter algum racha lá. Você tem histórias assim de off-season, que você tá por lá e de repente você entra num ginásio e tá rolando um baita jogão assim? Eu acho que a melhor racha que eu vi na minha vida, pessoalmente, foi em Chicago, que tem um lugar, tem um treinador, ele é um treinador, né, que treina os jogadores durante as férias, e o local é lá em Chicago, então vai muita gente. Michael Jordan treinava lá, Dwayne Wade treinava lá, Kobe Bryant, que ele virou famoso porque ele treinava Michael Jordan. Então, Tim Grover. Ok, Tim Grover, é isso mesmo. Aí ele começou a treinar todos os outros jogadores por causa do Michael Jordan, que Michael Jordan está treinando com ele, a gente quer treinar com ele. Então ele construiu uma ginásio, academia gigante, todos os melhores jogadores vai lá treinar com ele no verão. E quando o Dwayne iria, a gente iria junto com ele, ou o Dwayne Wade iria, a gente iria junto às vezes. Aí um dia a gente entrou lá, estava jogando Dwayne Wade, LeBron James, Carmelo Anthony, Antoine Walker, tive outro jogador, Luther Head, que jogava na NBA antes. Sim. Nossa, quem mais estava? Mas, tipo, era pesado. Você se meteu nesse jogo aí, né? Não, eu estava só assistindo. Tipo, era só os jogadores da NBA. Eles não deixavam ninguém mais entrar, só os jogadores da NBA. A gente ficava lá assistindo como fã, mas era muito pesado. E isso foi a primeira vez que eu vi o Dwayne e LeBron jogando junto. Foi antes do que eles fez o Big Three lá em Miami. Mas lá nesse lugar sempre rolava. E eles sempre tiveram que ter segurança na porta, porque se alguém liga para uma pessoa e fala, vem aqui agora, aí vem outro, eles lotam ginásio, mas, nossa, essas rachas aí eram muito bom para assistir. Ô, Larry, é tão pesado o nível, assim, quanto, por exemplo, foi... Esse ano eu fiquei muito impressionado com aqueles 7, 8 minutos finais do All-Star Game. Pela primeira vez o All-Star Game foi bem competitivo, assim. Mas o racha é mais pesado que isso? Eu tô tentando ver o nível que pode ter sido esse treino ali. Porque eles narram o Magic Johnson, o Michael Jordan, parece que foi bem pesado, né? Eles mostram algumas imagens só, mas parece que foi bem pesado. Isso eu acho que nunca vai ter uma clima igual essa que eles tiveram no primeiro Dream Team. E até aquele momento, tipo... Mesmo que o Bulls foi campeão, o Magic e Larry Bird achavam que eles mandavam ainda, sabe? Que eles eram os caras. E Michael Jordan realmente mostrou, tipo, a liga é para eles, sabe? Tipo, não tem ninguém no mesmo nível. E até Magic Johnson falou nesse episódio, falou que o ônibus estava quieto, ninguém falando. E Magic Johnson falou, nossa, por que a gente brigou com esse cara? E está vendo o que ele fez com a gente? Tipo, uma coisa que esse momento todo mundo falava, nossa, passa esse botão para Michael Jordan, porque ele é o cara e não tive ninguém para brigar com ele para esse lugar, não. Só lembrando uma história que não conta no documentário, porque o documentário foca muito no Isaiah Thomas liderando o Pistons, saindo sem cumprimentar os jogadores, né? Mas tem também a história lá no All-Star Game, primeiro All-Star Game que o Jordan vai já como novato, que alguns veteranos não curtiram o fato do Jordan já estar com tanta atenção. Imagina, ele chega na NBA já ganhando o maior salário o maior contrato de sapato entre todo mundo, né? E já é visto como o próximo jogador que vai dominar a liga. Então o Isaiah Thomas, na visão do Jordan, pelo menos o que transparece é que ele sentiu que o Isaiah Thomas liderou
um frozen no Michael Jordan, né? Um gelo, né? Ninguém vai passar a bola pro Michael Jordan. E aí, isso, você sabe, o Michael Jordan já deu diversas demonstrações nessa série que não esquece as coisas, Guilherme. Então, se você apronta essa aí, Puro você rancor. apronta essa aí com o Jordan bem novinho, pode ter certeza que ele vai lembrar lá no futuro. Mas outra coisa que desse episódio que ficou muito marcante foi o fato de finalmente aparecer Tony Kukoc, né, Guilherme? Finalmente o Tony Kukoc falou. Aleluia. Ainda começa a primeira citação ao Tony Kukoc é o Jordan chamando ele de criança, né? Mostrando lá o sapato dele, fala, você tava em fralda ainda quando eu usava isso aqui, né? E o Tony Kukoc, não, já tava jogando, já tinha 12 anos e tal. Não, você era um bebê. Mas depois, finalmente, o Tony Kukoc fala e palavras elogiosas, Guilherme. O time do Dream Team, primeiro tem lá no primeiro jogo, né? Foi o destino, né? Coloca o primeiro jogo logo contra a Croácia, anulam completamente o Tony Kukoc, depois ele mostra os predicados, por que ele era tão bem quisto pelo Jerry Krause, né? Porque ele era um excelente jogador, visto como um futuro do Bulls, né? Na visão do Jerry Krause, ele podia ser o futuro do Bulls, e o que ele poderia levar para esse time do Chicago Bulls, né? Então, finalmente, Guilherme, vou deixar você aí falar sobre o Tony Kukoc, que eu sei que você estava ansioso para falar palavras doces para Tony Kukoc, que talvez ele nos escute. Poxa, um grande abraço aí para todos os ouvintes da Croácia, Larry. Nós temos uma audiência na Croácia que é incrível, Larry. Então já estou falando isso aqui, né? Não, mas o Tony Kukoc, a gente sempre falou, né? Cobrou em todos os episódios anteriores aqui. Cadê o Tony Kukoc? Virou até uma piada nossa que a Carmen Electra tinha participado mais do documentário do que o Tony Kukoc até este episódio. Finalmente, um craque, né? Um grande craque, um jogador importante, um dos maiores estrangeiros da história da NBA. E um componente importante do Bulls. Depois acho que a gente ainda vai ver ainda nessa série bons momentos que ele enquadra. Por enquanto foi só assim, primeiro jogo ele sendo surrado e depois ele dá a volta por cima, joga bem, mas também não tem como, né? Não dava para a Croácia ganhar daquele time. É um drama mesmo, porque se fosse Iugoslávia seria um jogo um pouco mais interessante, né? Acho que o Dream Team certamente venceria, mas seria um jogo muito mais interessante, mas claro, já tinha acontecido a guerra, a Croácia já estava jogando sozinha, então a gente nunca vai ter esse duelo, né? A Iugoslávia completa contra o Dream Team, é uma pena. Tem ainda a história do The Other Dream Team, que também virou documentário, que era o time da União Soviética, que também não pôde jogar, só depois separou-se entre Lituânia e Rússia. Então, são histórias que infelizmente a gente não vai ver em quadra, mas também compõem. E eu queria perguntar do Larry sobre isso, assim, porque você cresceu, Larry, assistindo uma NBA que era bem fechada para estrangeiros, assim, né? Basicamente era um caso ou outro, assim, que aparecia. Tinha o Marciulionis, né, do Golden State Warriors, o Kukoc chega, Luke Longley também faz parte desse Chicago Bulls. Outros personagens aos pouquinhos vão ganhando seu espaço. Para você lá, já menino, jovem jogador, já está jogando high school, já está ali pensando o que vai fazer no college, qual que era a ideia que você tinha dos estrangeiros, Larry? Porque a impressão que eu tive foi que por exemplo, o Michael Jordan, o Scottie Pippen olhavam para aquilo como assim? Vai buscar um cara lá não sei aonde e que o cara vai chegar ganhando mais que eu? O que é isso? Era um ofensivo, né? A ponto deles se unirem. Imagina que peso, que o Kukoc sofreu uma marcação pesada de dois dos maiores defensores da história do jogo. Imagina, que sacanagem. Mas como é que era, Larry? Você, jogador americano já, pensando assim, tem esses estrangeiros vindo para a NBA. Até a NCAA também se encheu de estrangeiro. A primeira coisa, antes de falar, eu estou feliz que a Carmen Electra parecia mais do que Tony Kukoc, que ela é muito mais bonita. Eu sei se você está reclamando, mas eu gostei. Mas na época, como eu era muito criança, eu nem sabia muito dos jogadores estrangeiros. Eu lembro não sei que ano foi, acho que é 90, 91, que tive o Drazen Petrovic, que jogava no New Jersey Nets. Eu lembro que eu gostava dele, eu gostava do... Tive outro no Golden State Warriors, não sei se foi... Marciulionis, Marciulionis. Esses dois, eu gostava muito deles. Mas, eu só assisti, a gente não tive como saber como era basquete. Que não passava jogos, nos outros partes do mundo, não tive como ver o jogo deles na internet.
E aí o único momento que a gente conseguia ver os outros jogadores estrangeiros era durante as Olimpíadas, sabe? Quando o Dream Team jogava contra, coisa assim. Aí a gente conseguia conhecer mais jogadores estrangeiros. Mas parte disso era só NBA e universidade. Tive os jogadores da universidade que todo mundo acha que você deveria draftar um cara do NCAA do que um cara estrangeiro. E aí quando começou assim, o Bulls draftou Tony Kukoc. Primeira coisa, todo mundo vai ficar chateado porque não pegou algum jogador do NCAA. E depois que o Jerry Krause, que nem se dava tão bem com Michael Jordan e Scottie Pippen, fui lá negociando com Kukoc para Kukoc ganhar mais dinheiro do que Scottie Pippen. Os caras não receberam bem isso, não. E, sabe, tu fala, nossa, essa cara do outro país, você está tratando ele melhor do que você tem aqui em casa. E por isso, Tony Kukoc tive que pagar por isso. O Tony Kukoc pagou por erros do Jerry Krause, que eles não tiveram como jogar contra o Jerry Krause e defender ele. Então eles vão, você acha que essa cara vai ser o futuro? A gente vai mostrar que a gente é 1000 vezes melhor do que ele. Então deu pena para Tony Kukoc, que ele teve que sofrer. E nem ele sabia porque os caras estavam marcando ele assim tão forte, sabe? E depois ele ficou sabendo que era uma coisa que ele estava completamente fora. Era uma briga entre os jogadores do Bulls e Jerry Krause. E Tony Kukoc, que foi inocente, um jogador fenomenal, maravilhoso, que tive que pagar por os erros de Jerry Krause. E o coitado fala até que ele ia para receber menos da NBA, né? Então ele não estava entendendo assim que ele estava tirando dinheiro de alguém, né? Ele, pô, tô fazendo um sacrifício aqui para ir para NBA, porque é meu sonho de ir para NBA. Ele não sabia que a galera tava tão no veneno contra ele, Guilherme, coitado. Só sublinhar assim sobre o Kukoc, aquilo que você falou, né? Um episódio com muita coisa. Então, assim, é incrível como episódio, porque tem muita coisa pra gente conversar, mas ao mesmo tempo, pinceladas, né? A própria história do Kukoc, muito pouco explorada, e parece não, é um personagem incrível, né? Imagina, num país que estava passando o que estava passando, um jovem talento monstruoso que consegue emplacar no melhor time da NBA. Cara, era uma história muito boa. Eu adoraria ter visto ele como um personagem, né? Como eles fizeram com o Dennis Rodman, com o Phil Jackson, com o Pippen. Acho que caberia um personagem como esse. E acho que dos outros jogadores todos, talvez seja o único que tenha tamanho para isso, né? Vai ser um Hall da Fama. É um Hall da Fama do basquete. Então, assim, acho que é uma das coisas assim, que fica muitas coisas pelo caminho, né? As pinceladas vão ficando. Então, abre muita coisa. Não fecha nada, mas já lança boas histórias. Espero que ele volte ainda nessa série. Me tornei o grande defensor do Kukoc desse documentário, Lucas. Pode continuar. Eles abrem o documentário com o duelo entre Kobe e Jordan no All-Star Game, que foi o tema do início do episódio, né? Nesse jogo, o Kobe faz 18 pontos, só 22 minutinhos que ele joga. O Jordan joga 30 minutos ali, faz 23 pontos. É o vencedor e MVP da partida. Isso é aquela chance, né? O último jogo das estrelas do Jordan. Mas não, né? Quando ele volta no Wizards, ele volta e participa de mais 2 All-Star Games. Num deles, no primeiro, o Kobe é o MVP, vence o jogo, o Jordan é titular e tal, mas não consegue levar melhor. Mas a grande história de All-Star Game entre eles, e talvez até o Larry lembre, é o de 2003, porque tem um jogo muito disputado, e aí o Jordan já está bem melhor do que em 2002, né? Tá jogando um All-Star Game bem bacana dele. Tá o jogo 130 e tanto, a 130 e tanto, o leste vai remontando até que chega, podia ser a última bola do jogo, faltando 3 segundos, e o Jordan mete um fadeaway, que seria um game winner espetacular, marcado até pelo Shawn Marion, grande momento do Suns, sempre aparece perdendo nessa série, marcado pelo Shawn Marion, tem um turnaround, faltando 3 segundos, cai a bola e o ginásio assim vem abaixo, né? Todo mundo queria que acabasse ali, mas ele deixou 3 segundos, e foi uma bobeira, porque no time dele tinha o Jermaine O'Neal, que faz uma falta ridícula no Kobe Bryant. O Kobe tentando a bola no desespero, o jogo ia acabar ali, mas ele faz uma falta, aí o Kobe faz cestas que leva o jogo para prorrogação, e lá o Oeste acaba vencendo. Então, apesar de ser uma história, né, meio condensada, aliás, que se intercala muito pouco, tem interseção pequena, né? Kobe e Jordan na NBA ao mesmo tempo,
porque o Kobe entra, vai ser relevante lá em 98, que é o último ano que o Jordan está saindo. Depois ele vai ser tricampeão, o Jordan não está na NBA, né? Então fica faltando, assim, né? Só em 2002 ele vai ser campeão Jordan da NBA, mas eles não convivem, né? Por isso até dá para ter essa relação de irmão, né? Como ambos falam, né? Em momentos diferentes, mas ambos falam que era uma relação de irmão mesmo. Porque a gente sabe, pelo espírito competitivo do Jordan, se tivesse tido uma final entre eles aí, essa amizade ia acabar muito rápido, Guilherme. Mas apesar de ser pequena, eles têm boas histórias na NBA juntos, né? E que bacana que eles têm essa história, porque são dois nomes gigantes na NBA, né? Dois nomes que carregam a NBA, né? O Jordan até hoje carrega, mas principalmente nos anos 90, na virada, né? Quando a NBA se torna uma coisa mundial, e o Kobe que amplia, né? O Kobe pega o legado, né? E consegue ser um grande nome na China, no mundo todo, né? Mas ele leva a novos lugares também com o seu basquete, com o Lakers. Então eu queria trazer esse Nepo Point aí pra gente não esquecer de Kobe, né? Que esse episódio também é em memória amorosa a Kobe Bryant. Uma pergunta sobre isso. Tipo, vocês acham, tipo, se Michael Jordan e Kobe tivessem a mesma idade, que eles iriam ter essa irmandade junto? E eu não acho que iria ser tão competitivo. Tipo, Kobe tem sorte que Michael Jordan era mais velho na época, sabe? Que se ele fosse mais novo, eu acho que não iria passar dicas para ele, não. Tipo, quer ganhar dele de qualquer jeito. Léo, sendo um jogador internacional, onde você chegou, né? E fazendo a carreira que você fez no Brasil, um dos maiores estrangeiros da história do basquete brasileiro, o primeiro naturalizado a jogar na seleção brasileira, né? Uma coisa incrível. Como é que era chegar nos lugares, sendo o estrangeiro, sabendo de tudo que se esperava, justamente por isso que o Lucas falou, né? Porque esses personagens construíram uma imagem do basquete dos Estados Unidos que, assim, supera a fronteira, supera qualquer ideia de, olha, eu contratei o americano tem que ser o Kobe Bryant do nosso time, tem que ser o Michael Jordan do nosso time. Como é que é isso? Assim, como é que é ser o cara que vem para continuar para prosseguir esse legado, né, dos jogadores americanos, de toda essa tradição? Como é que é sendo o jogador nesses espaços que você ocupou até hoje? Exatamente. Quando você é contratado, você é americano, você vai jogar em qualquer outro país, os caras contratam você para ser o cara, sabe? Tipo, eles não querem um jogador normal, eles querem um jogador acima do nível e você tem que entrar e performar, tem que entrar jogando muito todo jogo, senão eles acham que nem vale a pena. E eu acho que está certo, tipo, pensar assim, que é a mesma coisa, você tem um jogador de futebol do Brasil, você vai lá para os Estados Unidos jogar, eles vão achar que você vai ser o Pelé lá, sabe? Tipo, é a mesma coisa, tipo, o basquete americano é visto como mais forte, então qualquer país que você vai, pessoas vão querer que você mostre isso, que você é um dos melhores. E não foi diferente na minha casa, em todos os países que eu joguei, no México, Venezuela, aqui no Brasil. Tive que entrar, tem que jogar com todos, senão você não vai ter uma carreira tão longa não, né? Então tem que performar, jogar bem e daí você consegue ficar, porque já tem umas expectativas e você tem que encontrar essas expectativas para as pessoas acharem que vale a pena para você. Guilherme, você falou aí, e eu também já tinha falado sobre como o episódio é compacto, né? Assim, eles misturam muita coisa. E eu tenho uma teoria da conspiração aqui, Guilherme. Envolve alienígenas? Porque nós estamos com um alienígena aqui. Não envolve não, porque senão não ia ser meu lugar de fala. Okay. É porque o documentário se propôs a falar de tudo, né? Michael Jordan por completo, sem passar pano, sem esconder nada. Lógico que sempre vem logo em seguida a justificativa do Jordan, né? O documentário é sobre ele, né? Aprovado depois que passa pelo crivo dele, né? Então não vai ter nada muito que mancha a sua imagem, digamos assim. Mas eu acho que esse episódio é propositalmente tão cheio porque é onde eles colocaram inúmeras polêmicas do Michael Jordan juntos, né? Então, para a pessoa passar pelo episódio e sair esquecendo. Olha só, não só tem a do MJ barrando a Isaiah Thomas,
E ele fala que se você quiser acreditar nisso, pode acreditar. Então acho que isso é mais ou menos batom na cueca, né? Porque se não fosse ele, acho que ele diria, não acredite nisso, mas tudo bem. Ele tem a fala dos republicanos também compram tênis, que de maneira geral, ok, beleza, muito super saudável você ter uma pluralidade, né, partidária, etc. Mas naquele caso específico que o Harvey Gantt estava disputando, e o documentário até faz questão de colocar essa parte para dar uma doída, né? Eu não sei como foi que traduziram para o português, mas quando o racista idiota vence lá, ele fala, não tem alegria na Mudville, né? Como foi que eles traduziram isso, Guilherme? Não lembro, mas era bem pesado assim também, não foi... É algo muito pesado, né? Então eles jogam assim, olha só o nível do cara que ganhou aqui, né? Eles realmente nessa parte eles mostram o que o Michael Jordan deixou de defender, né? O que ele poderia ter usado o seu status, não quer dizer que fosse vencer, né? Provavelmente não mudaria um resultado, mas mostra que ele decidiu não falar, né? Não tomar partido ali naquele momento por também, e aí eles mostram todo o background, mostram a explicação do Jordan, os motivos por que ele não tomou partido, o motivo pelo como se construiu a sua marca, né? Algo muito poderoso em todos os pontos. O Larry deu um insight para a gente também de que como não adianta botar na conta do Jordan, né? Porque não era só ele que não falava, né? Era raro o jogador que ia lá e tomava partido, que se posicionava, né? Também tem a polêmica de que ele cobrindo a marca da Reebok, apesar de eu achar essa muito sutil. E tem outra que ele se chama de Deus, cara, no meio do episódio e depois na mesma hora se arrepende, assim. Então acho que ele fala, ele se chama de Deus e os companheiros de time tudo. É verdade, ele fala isso o tempo todo, não apaga não. Isso já em 98, né? E ele já era tratado como Deus ali, né? Então, vamos no momento de brincadeira, digamos assim. Mas eles colocam, acho que tanta coisa assim que as pessoas, se não pensar, não lembrar, nem ia lembrar que ele se chamou de Deus nesse episódio. Eu gostei dessa conspiração, mas falta ainda como eles vão explicar aquela parada dele, se vão tocar nas teorias das apostas e tal, né? Então, talvez eles tivessem guardado para esse momento. Isso aí era um assunto na época lá? Ele ia postar, era assunto, então e as outras coisas que aconteceu depois que ele, não sei se eles mostrou quando ele aposentou a primeira vez, essas coisas ainda. Não, episódio 6. Aqui eu já assisti, né? Nem vou falar que aí vou começar a confundir as coisas aí. Então melhor ficar quieto, mas muita gente sabia dele postando essas coisas e foi um grande assunto. E o pessoal começa a pensar se ele estava envolvido com outras coisas, né? Mas foi um grande assunto mesmo. Acho que a parte final ali do documentário de hoje, né, esse episódio 5, ele vai construindo assim. Agora é a Last Dance não só desse time do Chicago Bulls, mas é o primeiro episódio depois que o Jordan falou assim: bom, se o Phil Jackson não volta, eu tô indo embora também. Então acabou, vai ser a minha última também, eu não vou voltar. E o Jerry Krause fala assim: bom, ok, é uma decisão sua. Você não precisa fazer isso, você tá fazendo porque você quer. Eu só tô avisando que o Phil Jackson não volta. E aí, Larry, instala-se ali uma comoção nacional, né? Meu Deus, é a última chance de ver o Michael Jordan. Você lembra desse momento, desse último ano do Michael Jordan? Não, na verdade, eu lembro de algumas pessoas falando, talvez Michael Jordan vai parar de jogar, sempre saindo na mídia, mas eu não acreditei, mas também eu não sabia de todas as outras coisas que estavam acontecendo atrás, né? E que eles mostram agora. Mas eu sabia, todo mundo falava, esse pode ser ótimo ano do Jordan. Até quando ele fez aquela bola que ele foi campeão em 98, que todo mundo falava, isso vai ser ótimo remesso, que jeito perfeito de sair, de aposentar, que ele ganhou o jogo 6 lá em Utah. Mas eu não acreditei. Eu sempre achei que ele tinha um chance, que ele iria voltar no mesmo ano, no campeonato seguinte, e aí não voltou, mas na época já tive muita gente falando que iria aposentar mesmo. O Lucas, ali começa a aparecer um monte de celebridade, né? Ali, name drop do episódio foi monumental. É verdade. Né? O Last Dance não faz... Não se faz de rogado, Guilherme. Tem a chance de botar estrela, eles colocam, né? Eles trazem de volta o Barack Obama para falar
da conjuntura política, né, do Harvey Gantt, lá naquele momento. O Barack Obama é um cara de Chicago, é um cara que estava em Chicago, né, que acompanhava, já falou aqui do Michael Jordan lá no primeiro episódio, de como era a chegada do Jordan, o que ele representou para Chicago, mas nesse momento ele fala, apesar de usar palavras médias, né, ele fala assim, o impacto, né, de como ele viu aquele momento, porque ao contrário da grande maioria, ele era um cara que estava envolvido com aquilo ali, né, ele já estava começando a ser do meio político, né? Então ele estava envolvido diretamente com aquilo, né? Enquanto a maioria realmente não acompanhou tão de perto essa parte como o Barack Obama. Mas aí quando tem a chance de mostrar, sei lá, já teve Jack Nicholson, já teve Madonna, já teve Barack Obama, Bill Clinton, nesse episódio então, foi uma festa. Já teve Carmen Electra. Esse Seinfeld, episódio né? agora foi uma festa de... Sim, o Seinfeld aparece lá e acho que isso mostra um pouco também do porquê que o Jordan já estava um tanto cansado, né? Ele fala nesse episódio do preço que é, né? Você tá sempre lá no olho do furacão, assim, todo mundo é o centro, ele é o centro das atenções para todo mundo, né? E em um certo momento isso vai cansar também, pode ter feito parte dos motivos pelo qual ele decidiu não jogar, pelo menos por mais um tempo, que depois a saudade bate e ele volta. Larry, se alguém aqui que ouviu o nosso podcast ficou interessado em conhecer seus talentos de cantor, de rapper, de produtor musical, de intérprete, o que ele tem que fazer? Onde que acha suas músicas? Minhas músicas no Spotify, colocar o nome Larry Taylor, está em todas as plataformas digitais, no iTunes e todas essas coisas. Eu tenho tenho 3 clipes no YouTube, no meu canal do YouTube, Larry Taylor Official. Então tem umas coisas aí, se a galera quer curtir um pouco e conhecer meu lado musical, pode ir em esses lugares que está disponível e logo eu pretendo lançar mais coisas também. Então, se você está curtindo o meu som, pode ficar de olho que logo vai ter mais coisas. Ok, então agora sim, Larry, você tem aí alguma palavra final, alguma coisa que você não falou, que você queria falar sobre o Michael Jordan, sobre o Chicago da sua infância, juventude, ou sobre o documentário? Fica à vontade de falar o que você quiser. Acho que não tem mais nada, acho que a gente conversou tudo o que aconteceu e, ou seja, era uma coisa que eu sempre fica curioso, que a gente falava do Jordan e Drexler, e aí quando o Nike foi contratar o Jordan, e Drexler morava no Portland, que era perto do base do Nike, que é lá em Portland também, eu acho. Então, imagina se eles pegavam Drexler para tentar fazer essa marca igual que eles fez o Jordan. Tipo, eles escolheram pessoa certa, deu tudo certo. Tipo, imagina se eles pegar Drexler, não iria fazer o mesmo efeito, não iria ter dado tão certo, sabe? Às vezes as coisas na vida parece que é destino, e foi uma coisa destino para Michael Jordan assinar com Nike e virar tudo o que ele virou. E eu acho que essa parte foi uma coisa muito legal também. O scout da Nike pareceu melhor do que o do Portland aí, nessa aí, né? E a Adidas, mais uma vez, falhando miseravelmente, né? Falhando. Jordan louquinho pela Adidas e a Adidas nem deu bola, cara. Não queria fazer um tênis pra ele. Poxa. Larry, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra pra gente. Você sabe que eu sou muito fã seu. Sua trajetória aqui no Brasil é incrível. E muito obrigado por ter aceitado o convite e por tudo que você fez aí no basquete nacional. O primeiro estrangeiro a jogar pela seleção brasileiro naturalizado. E força aí, né? Estamos aí num momento muito especial do basquete. A gente não sabe quais serão os próximos passos, mas estamos torcendo muito para você e para todo mundo aí da sua família. E parabéns pelo trabalho musical também. Você é uma grande figura, viu? Valeu mesmo. Muito obrigado, gente. É prazer sempre conversar com vocês. Esse bate-papo foi muito legal. Obrigado pelo convite. E quem sabe eu estou ficando mais velho. Quem sabe eu não filmo um Last Dance para mim logo uns anos. Ai. Já pensou? Você tem que fazer o Last Dance aqui pelo basquete cearense, Larry Taylor. Sua chance aí de resgatar essa franquia. Vocês vão ter que aparecer no meu documentário e vai ter que falar bem de mim, né? Pô, aí sim. Tranquilamente. Lucas, seu destaque final.
O meu destaque final, Guilherme, eu vou até pedir ajuda pro Larry também para ele dizer se ele concorda ou não. Muita gente coloca esse time de 92 do Bulls como melhor, apesar dos times de 96 e 97 terem um pouco mais de vitórias. Esse de 92 ganhou 67 partidas e o de 96 chegou a ganhar 72 e o de 97, 69, né? Então tem um pouquinho a mais. Mas já no fim ali da carreira do Jordan, tem um momento que é onde a NBA dá uma diluída, porque aparecem novos times na NBA e ficam vários times mais fracos, né? Porque tem que dividir o talento. O Chicago Bulls permanece intacto, mas muitos times acabam perdendo seus talentos, né? Ou então ficam vários times com pouco talento pro nível NBA, para disputar em alto nível. Então, são temporadas que tem vários times lá na rabeira mesmo, né? E os times se enfrentam várias vezes, então o Bulls acaba tendo muitas vitórias contra times bem fracos nessas 2 últimas temporadas. O Larry que viveu realmente lá, né? Vendo diariamente, né? Como ele disse que não perdia um jogo. Qual é o melhor Bulls, Larry, para você? É 97. Mesmo que tive mais times, eu acho que o quinteto mais forte que os Bulls já tive em todos os tempos. E quando tive esses 5 jogadores na quadra, era mais forte do que qualquer outro time do que o Bulls tive, era 97. E quando eles usavam o quinteto que era do Rodman, Kukoc, Scottie Pippen, Michael Jordan e Ron Harper. Tipo, para mim, eles não tiveram ponto fraco, todo mundo defendia. Tony Kukoc fazia todo, um pivô 4 que consegue levar a bola. E, está vendo? Eles não tiveram armador, tipo, como pessoas falam, precisam de um armador para ser campeão. E esses times mostrou completamente que não precisam de um armador. Se todo mundo consegue levar a bola, tipo, por que precisa de um armador? O único cara que não levava a bola era o Rodman. Mas Kukoc levava, Pippen, Jordan, Harper. E por isso eles conseguiram jogar esse triângulo tão bem, porque todo mundo passava bem, levava bola, então não tive posição fixa. E por mim, por isso esse time era o melhor, 97. Então tá dado o veredito, Guilherme. Você mudou sua posição, Lucas? Não, eu não. Meu time também Não? sempre foi 96, 97, mas tudo bem. Mas é porque muita gente defende, né? Você até Segundo- falou, né, que o Michael Wilbon fala no documentário, o Bill Simmons também falou recentemente no podcast que ele prefere o time de 92. Mas, cara, como é que dá pra competir esse segundo three-peat tem o Tony Kukoc, né? Então é difícil você achar um jogador desse nível compondo elenco. Cara, tem os principais, Jordan, e tem E o Rodman. Dennis Rodman ainda, né? Perde o Horace Grant, mas tem o Dennis Rodman. Pega tipo 92. Aí tem Paxson, que é melhor arremessador. E aí você tem Ron Harper, que defende todo mundo, que é maior. E aí em 92 eles têm Horace Grant. Mas aí em 97 tem Dennis Rodman e tem Kukoc, sabe? Tipo, eu acho que tive muito mais versatilidade nesse time do 97. E até uma galera já mais experiente. Segundo o Wilbon, quando ele falou isso pro Michael Jordan, o Michael Jordan falou pra ele: sai daqui, sai da minha frente. O Jordan discordou, né, de que a 92 é melhor, viu? O meu destaque final é pedir para que você continue aí seguindo, compartilhando o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, se você quiser apoiar o Café Belgrado. Temos muitos conteúdos lá para quem quiser saber mais assim sobre NBA, muitas histórias lá, cafébelgrado.com.br. Vem com a gente, forte abraço. Siga nas redes sociais, no Twitter, @ocafébelgrado, no Instagram, @ocafébelgrado, no YouTube agora também com os podcasts lá. É só áudio, viu? Não tem imagem não tá com defeito só TV não. É só o áudio, mas liga lá, Café Belgrado, segue a gente lá se você quiser receber aí no YouTube e ficar ouvindo a gente na televisão, que é uma grande modalidade aí. Agora o Luiz Terninho confessou que tá fazendo isso. Forte abraço.